Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial ou relatório de desempenho mensal do fundo Vinci Offices, é o fundo de investimento imobiliário Vino 11, relatório de novembro de 2022. Então a gente vai ver qual foi a performance do fundo aí. E se você gosta desse tipo de assunto, FIF Agro e FIINFRA é o carro-chefe aqui do canal. Então se inscreva aí no canal, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo e deixa o seu like, é tudo de graça, mas ajuda bastante a gente aqui a disseminar essas informações, tá bom? Ajuda o canal a crescer também. E também esse relatório gerencial eu vou deixar na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada e também um link do nosso grupo do Telegram, se inscreva lá e encurta a distância. Vamos lá então, sem mais delongas, vamos para o relatório do Vino 11, para quem não conhece, fundo de lajes corporativas, algumas informações aqui do Vino 11, ó. Então, o Vino 11, que é um fundo gerido pela Vinci Real Estate, gestora de recursos, é administrado pela BRL Trust, código de negociação na B3, VINO 11, atuação aqui segundo a Ambima, lajes corporativas, valor de mercado da cota encerrado lá em novembro, 30 de novembro, R$ 47,64, e está um pouco descontado então aí, valor patrimonial da cota, R$ 53,90. Tem mais de 16 milhões e 500 mil cotas emitidas. É um fundo ali na base 50, 60, né? Não é um fundo base 10, nem um fundo base 100, está ali no meio termo. E o número de cotistas do fundo, mais de 125 mil cotistas. Eu não sou um desses cotistas, tá? Já fui há um tempo atrás. E mais, se você é cotista e quer acompanhar com a gente, ou está estudando o fundo aí, se inscreva aí que todos os meses nós falamos aqui, acompanhamos a gestão mensalmente através do relatório gerencial. Então se inscreva aí, tá bom? Para você acompanhar com a gente. Taxa de administração do fundo está aqui em torno de 1%, né? Deve estar aqui em torno de 1%. Valor de mercado do fundo deve ou estar aqui, né? Acho que provavelmente deve estar pagando 1,10% de taxa de administração e gestão e tem uma taxa de performance de 20%, do que exceder o IPCA mais 6%, tá? Essa é a taxa de performance do fundo. Não é claro o cálculo aqui, né? Dificilmente você encontra esses cálculos nos relatórios gerenciais. Dividend Yield, então alguns destaques do fundo aqui no mês de novembro. O Dividend Yield alcançou 8,6% no mês, tá? É com base normalmente no valor de mercado, né? O fundo distribuindo 34 centavos e quase em praticamente 11 meses aí do ano de 2022, provento aí linearizado dentro da expectativa do fundo, tá? E está em 8,6% então o Dividend Yield anualizado. Contratos atípicos atualmente do fundo representa 68% da receita. E o fundo está 100% adimplente. Na verdade, eu nunca vi, né? O fundo aqui inadimplente desde quando a gente acompanha, né? Então o fundo, ele até destaca aqui que o fundo recebe 100% da receita faturada desde meados de 2020, quando a gente começou realmente a acompanhar os fundos aqui no canal. Bom, sinal que tem bons inquilinos, né? E bons contratos aí. Não tem inadimplência já há mais de 2 anos. Aqui o fundo fala sobre os comentários aqui a respeito do cenário macroeconômico. Então a gente tem visto aí, né, muitas quedas em diversos papéis aí da bolsa, né, fundos, fiagros, FIINFRAs, ações, BDRs, tudo caindo aí e mundo afora também, por conta da alta da inflação nos países, né, principalmente nos países envolvidos, mas também aqui a gente tem a questão aí da mudança de governo, né, essa PEC aí que já prevê um furo de gastos aí e um déficit de mais de 145 bilhões de reais para 2023, né, alterando o orçamento encaminhado pelo governo atual, né, que ainda é o governo atual. Então, um governo que está entrando, é um governo que normalmente assume mais dívidas, né, para investimento em infraestrutura. Então, o que pode aí aumentar a inflação no país, né, inclusive a taxa básica de juros também pode aumentar. Então, isso tudo tem acontecido aí, feito com que, né, dentro do cenário nacional, principalmente essa mudança de governo, muitos papéis aí caindo, principalmente de estatais. Bom, no cenário internacional, vê aí diversos países aí com inflação em alta ainda, né? Então, você pode fazer essa leitura aqui, tá? A gente vai fazer uma sequência de vídeos dos fundos da Vinci. Então você pode baixar aí os relatórios, sempre tem esses comentários aqui a respeito do cenário macroeconômico.
Em novembro, aqui ele falando já sobre o Vino 11, né? Em novembro ele anunciou a distribuição de rendimentos de 34 centavos, já pagos hoje, se eu não me engano, dia 14, né? Dividend yield a gente já falou, e o fundo segue apresentando indicadores, bons indicadores, né? Taxa de ocupação acima de 97%, e mais de 2 anos de 100% de adimplência, como a gente já viu. O aluguel médio dos contratos típicos do portfólio apresenta um desconto aí de 21%, em relação à média de mercado, né? Mas em relação também à média de mercado, o fundo está com, né, com uma ocupação muito superior. A gente vai ver isso mais para baixo nos números do fundo. Bom, mais para baixo aqui a gente verifica a performance do fundo através da sua demonstração aí, de resultado. E a gente verifica aqui que o fundo tem um resultado financeiro muito alto, né, por conta da alavancagem que o fundo tem, os financiamentos de alguns imóveis, mas o resultado dos imóveis foi de 9,2 milhões, resultado financeiro negativo, inclusive receita foi negativa, né? Então sinal que teve algum prejuízo aí em relação às receitas financeiras. E taxa de administração e gestão corresponde a R$ 761 mil, resultado final 5,2 milhões de reais, o fundo distribuiu um pouco mais, 5,6 milhões, e inclusive a distribuição do fundo está superior aos resultados do período, né? Como a gente verifica aqui, o resultado foi menor, mas quando a gente pega todo o período, né, não só 2020, não só novembro, mas o acumulado de 2022, está praticamente 0 a 0 aí a questão dos resultados com as distribuições, tá? Inclusive desde o IPO, desde o início do fundo, também está no 0 a 0 aqui, em média 40 centavos de distribuição. E o resultado acumulado do fundo hoje, né, ele usou então 2 centavos por cota para complementar ali, manter a linearidade de distribuição dos 34 centavos, que vem acontecendo desde fevereiro de 2022, né, praticamente, então como eu falei, praticamente todos os meses de 2022 distribuindo 34 centavos, e o resultado acumulado não distribuído do fundo está em 35 centavos por cota, o resultado acumulado desde o início do fundo, né, claro, desde lá do início. Bom, a estimativa de redistribuição aí até dezembro, né, está entre 32 e 36 centavos. Fundo, como está praticamente no 0 a 0, praticamente não vamos ter surpresas para a distribuição referente a dezembro, que é pago em janeiro. Provavelmente o fundo vai manter os 34 centavos de distribuição, né? Provavelmente aí, porque está pau a pau ali a questão dos resultados e a distribuição, então não tem muita surpresa vindo por aí, não tem nenhum anúncio de nenhuma rescisão, nenhuma multa contratual, nenhuma venda, então praticamente vai manter a mesma distribuição, essa é a minha previsão. Com relação à rentabilidade, a gente verifica que no mês de novembro foi negativo em 5,1%, né? A cota no início estava R$ 50,20 e caiu para 47 aqui em novembro, né? Fechou a 47,64, uma queda de 5,1%. Os rendimentos foi 0,7, né, mantendo ali a média. Então a rentabilidade total do fundo foi negativa em 4,4%, acompanhando praticamente o IFIX de novembro, que foi negativo em 4,2%, e muito próximo do Ibovespa, 3,1% também negativo, né? Resultados negativos aí nos mercados no mês de novembro. Seguindo então aqui, a gente vai ver as negociações, a liquidez do fundo, né? Então, o volume diário médio negociado foi de 1,2, quase 1,3 milhões de reais. Giro de cotas foi de 3%, né? Então não teve muita troca aí, né? Vamos dizer assim, muito giro de cotas, já foi na média 3%, né? Mas diminuiu a questão da liquidez média diária, né? Estava em torno de 1,6, caiu para 1,3 milhões agora no mês de novembro. Quanto à carteira do fundo, né, então avaliando aqui a questão dos imóveis e das aplicações financeiras, né, a gente verifica que o fundo tem 1,3 bilhões em imóveis, né, mas o fundo também tem um passivo grande no pagamento desses imóveis, que é exatamente essas obrigações aqui, o que reduz o patrimônio líquido do fundo para quase 900 milhões. Então, como a gente falou lá em cima, a questão da taxa de administração e gestão, fundo então pagando 1,1% de taxa de administração e gestão ao ano, né, de acordo com aquele escalonamento que é com base no patrimônio líquido ou no valor de mercado, né? Então, no valor de mercado está aproximadamente, está um pouquinho descontado no mercado, né? Então, está ali abaixo de 1 milhão de reais, né?
O caixa do fundo, as aplicações está em 46,9 milhões e total a pagar ou a receber está positivo, na verdade, aqui, né, em 15,7 milhões, então tem mais valores a receber do que valores a pagar. E o fundo tem essas obrigações, então aqui, que é bem alta, né, corresponde aí a um valor bem relevante, né, mas as receitas têm correspondido, o fundo não tendo dificuldades para manter o pagamento das despesas financeiras, como a gente viu lá em cima na DRE gerencial, que é bem alta, né? Bem alta mesmo, mas o fundo tem mantido aí em dia, inclusive trazendo os resultados esperados para o cotista. O Vino fala aqui que o Vino recebeu 15 milhões provenientes da emissão de um novo CRI lastreado em recebíveis do fundo, né, e possui a opção de levantar 15 milhões adicionais nos próximos 12 meses. Tá? Ele fala aqui que a dívida possui um prazo de 96 meses, então o fundo fazendo aí financiamentos. Bom, a gente não sabe aqui, essa transação ele fala que tem o objetivo de recompor o caixa, então o fundo está com dificuldade de caixa, né, como a gente vê então, e consequente desalavancagem do fundo, tá? Então o fundo provavelmente pretende pagar antecipar algum pagamento de alguma dívida, né, aqui, já que o CDI está bem alto, né, está causando aí uma dívida financeira, uma despesa financeira bem alta para o fundo, e a tendência é que o IPCA também siga a tendência aí de inflação, como a gente já viu agora acontecendo em novembro, 0,41% de IPCA, já vinha de um 0,39, né? Então, sinal que a inflação vai continuar aí positiva, né? E isso faz com que esses financiamentos aqui, lastreados normalmente à inflação ou até a mesma Selic, acaba tendo uma despesa financeira bem alta, né? Bom, vamos lá então. Fundo captando CRI aí para pagar obrigações de curto prazo. E aqui os indicadores operacionais. Então, como a gente falou lá em cima, o aluguel médio do fundo está muito abaixo do aluguel médio de mercado, como a gente verifica aqui, está com desconto bem alto. Porém, a taxa de ocupação também, em compensação, né, está muito mais alta do que a de mercado, como a gente verifica aqui. Né? Então, acaba ficando num 0 a 0 aí, né, com relação aos indicadores. E aqui a gente vê que a inadimplência do fundo, né, está há mais de 2 anos aí, os contratos estão adimplentes. Bom, o fundo ele tem 10 imóveis dentro do seu portfólio, são mais de 86 mil metros quadrados de área bruta locável, os principais locatários são esses daqui, né, e tem os contratos atípicos, né, que é a da Globo, né, a Vinci Partners, a própria Vinci Partners, né, a Vitacom e a Austral tem os contratos atípicos, né? Creio que esses azuis aqui são os atípicos, que tem uma maior participação, inclusive, dentro da receita de aluguel do fundo. Tá? Por isso mesmo os contratos atípicos representam aí 68% dos tipos de contrato, né? E o principal segmento de atuação é comunicação e mídia, né? O contrato da Globo, que tem uma relevância bem alta dentro aí dos indicadores do fundo. Cidade que 70% do portfólio está na cidade de São Paulo, 30% na cidade do Rio de Janeiro. Contrato em relação aos vencimentos, um percentual de aluguel, né? Os contratos, a maioria vence a partir de 2026, quase todos a partir de 2025, e o prazo médio de vencimento está em 8,4 anos. Então o fundo também com prazo de vencimento bem alto, né? Porque também tem uma grande quantidade de contratos atípicos, né? Grande quantidade, mas uma grande relevância, né? E 62% dos contratos vão ser reajustados pelo IPCA, ó, índice de reajuste aqui, 62%, que é o contrato da Globo, na verdade, né? Praticamente vai ser reajustado pelo IPCA, o que vai gerar aí um aumento de receita aí do IPCA dos últimos 12 meses. Bom, mais para baixo a gente vê as localizações, né? São 2 imóveis no Rio de Janeiro, o restante dos imóveis em São Paulo, né? Estado de São Paulo, acho que a maioria ali dentro da cidade de São Paulo. Então aqui tem a especificação de cada um deles, né? Qual a participação do Vino em cada imóvel. Ele não tem 100% em todos os imóveis, né? Só em alguns. Então você pode aqui ver, detalhar aqui e se informar com relação aos imóveis do fundo, estudar um pouco mais, né? Se atualizar, tá bom? Então é isso aí. Relatório gerencial do Vino 11, relatório de novembro, atualizando aí quem acompanha com a gente, né? E apresentando o Vino 11 para quem está estudando fundo, está entrando agora no mercado de fundos imobiliários. Para mim é um bom fundo, um fundo que tem se mostrado aí com bons imóveis, como a gente verifica aqui, né?
inadimplência grande, bons inquilinos, inclusive, inadimplência zero já há muito tempo, e tem se mostrado aí cumprindo, né, ali na expectativa de distribuição de proventos, né, e tem se mostrado ali com uma capacidade aí de manter os inquilinos, né, já que ele está quase 100% ocupado, né, apenas em torno de 3% de vacância, né. Então, o fundo tem bons imóveis com as boas localizações, tá? Não é nenhuma indicação de compra nem de venda, é claro. Eu não sou cotista do fundo, mas já fui. Tem outros fundos de laje corporativa na carteira, mas é uma boa para quem está iniciando aí. O fundo está descontado no mercado, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.